Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Quem é você? Você é um leão ou você é uma ovelha? Tem a resposta? Qual é a diferença do leão para as ovelhas? O leão nosso pai criou para ser rei, para ser dominante, para dominar, não ser dominado. As ovelhas, nosso pai criou para ser sacrificada, para reproduzir, para dar lucro ao seu pastor, para o seu pastor arrancar a sua lã para dar renda alta ao seu pastor e finalmente, quando ficarem velhas, para serem mortas e alimentar com a sua carne o seu pastor. Foi para essa função que nosso pai criou as ovelhas, mas o leão não. O leão nosso pai criou para ser rei, para dominar e não ser dominado. Quem é você? Você é uma ovelha ou você é um leão? O leão são os remanescentes. Eu vejo muitos leões na palavra do nosso pai. E vejo muitos leões em nosso meio, principalmente na internet. Você, Romeus, no momento é uma ovelha. Se morrer hoje, vai morrer como ovelha. A mensagem que está defendendo e pregando é mensagem de ovelha. Igor, você também, filho. Admiro muito vocês, mas vocês estão na condição de ovelhas. Se vocês morrerem hoje, vocês irão morrer como ovelhas. Por quê? Porque segurou nas mãos do pastor. Defende o pastor e só pode ser ovelha quem tem um pastor. Só. O que foi que aconteceu? Quando nós desobedecemos, nosso povo desobedeceu ao nosso pai, o nosso pai nos entregou na mão de Roma. O que fez Roma? Destruiu toda a nossa terra, destruiu toda a nossa cultura, e nosso pai pegou os remanescentes e espalhou por toda a terra. O remanescente perdeu a sua identidade. Não tínhamos mais identidade. Estávamos sendo levados para a morte. O nosso pai usou as ovelhas, e as ovelhas nos convidou para fazermos parte do seu aprisco. Ao chegarmos lá no aprisco das ovelhas, as ovelhas, ela nos apresentou um livro. Só que esse livro tem duas histórias. Uma história é do rei, dos reis. A outra história é de um pastor que deu a vida pelas ovelhas. Qual das duas histórias você se identificou mais? Se você se identificou com a história do rei e dos reis, certamente você já saiu do meio das ovelhas, porque você é um leão. E o leão é muito fácil de identificar no meio das ovelhas. Aí nos apriscos, ele fica sempre sozinho, sempre no banco sozinho. Ele é conhecido como radical, porque ele defende o rei dos reis a todo custo. Ele defende a palavra. Ele não gosta muito de ir em casa de ninguém. As pessoas foram à casa dele, tudo bem, ele trata bem, mas ele gosta mais de ficar sozinho. Ele, a leoa e os leãozinhos. É fácil você identificar um leão no meio das ovelhas. Mas em outras palavras, quem é você? Ou quem são vocês? Se tiver mais de um ouvindo esse vídeo. Você é um leão ou você é uma ovelha? Você é remanescente? Eu vejo todos falarem que são remanescentes do nosso pai, principalmente no meio das ovelhas. Todos eles são remanescentes. Vamos conhecer os remanescentes? Os remanescentes do nosso pai, eles estão em qual meio? Eles estão no meio dos judeus? Estão no meio dos muçulmanos? Estão no meio dos budistas? Estão no meio dos cristãos? Estão no meio dos ateus? Eles estão espalhados por toda a terra, mas aonde eles se encontram? Em qual meio eles estão? Vamos ver o que diz a palavra do nosso Pai? Agora lembre-se, nós temos uma gratidão muito grande pelas ovelhas, porque foram as ovelhas que nos convidaram para fazermos parte do aprisco dela.
Porque nós andávamos sem identidade, nosso Pai nos espalhou por toda a terra. Nós íamos ser mortos. As ovelhas nos convidou para fazer parte do seu aprisco, e lá aprendemos. Nos apresentaram 2 livros, um livro falando do rei e outro livro falando do pastor. Eu me identifiquei mais com o rei. E acredito que os leões, todos eles estão se identificando mais com o rei. Mas tudo bem, eu vejo muitos leões ainda vivendo como ovelha. Ainda vivendo como ovelhas. Vamos ver? Identificar os remanescentes. Está em Miqueias, capítulo 5, verso 7. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filho de homem. Eu estou lendo do jeito que está escrito, como orvalho do Eterno, mas eu usei o Senhor, do jeito que está escrito. E muitas ovelhas ainda não entenderam essa mensagem, mas tudo bem, vamos lá. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filho de homem. Por um acaso o remanescente aguarda por homem, ou aguarda por filho de homem? Segundo o que meu pai deixou escrito, não. Então não sou nenhum de vocês. Nenhuma ovelhinha é remanescente. Nem os muçulmanos, nem os budistas, nem os judeus, nem os ateus, muito menos ateus que não creem em nosso Pai. Vocês não são remanescentes. Então, aonde estão os remanescentes? Está no meio de quem? Vamos ver aonde estão os remanescentes. Está no meio do budista? Está no meio do muçulmano? Está no meio dos judeus? No meio dos ateus? Ou no meio dos cristãos? Vamos ler. Miqueias capítulo 5, verso 8. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas. Olha onde eles estão no meio de vocês, ovelha. Que privilégio nosso Pai usou as ovelhas para colocar os seus remanescentes. Mas vocês, ovelhas, não são os remanescentes do nosso Pai. Se você estiver seguro na mensagem do pastor, certamente vocês estão indo para a morte. Porque ovelha não foi criada para a eternidade. Ovelha, quando o nosso Pai criou para sacrifício, para enricar os pastores. Quando vocês saem evangelizando, vocês estão se procriando, a buscar mais ovelhinhas. Isso é procriação, é o momento que você está dando cria. Para arrancar a sua lã, para eles sobreviverem e enriquecerem, que é o dízimo, oferta, e arrancar tudo que vocês têm. É essa a função das ovelhas. E finalmente, quando ficar velha, morrer e ele alimentar com a sua carne. Foi para isso que vocês foram criadas, ovelhas. Agora, os leões não. Os leões foram criados para a eternidade. Por isso que meu Pai está convidando todos vocês a ser leão e não morrerem como ovelha. Sai! É fácil identificar um leão. O leão ele anda sozinho. O leão ele é conhecido como radical na igreja. Romeus, você, Igor, eu tenho certeza, se vocês morrerem hoje, vão morrer como ovelha. Mas, por favor, entenda mais sobre o rei dos reis. Ele não é rei das ovelhas, é rei dos leões. E vocês, todos vocês que estão ouvindo, vocês são leões, vocês não são ovelhas. Todos vocês. Que o Eterno nos abençoe e nos encontremos na eternidade. Foi para isso que viemos aqui. Se você não assistiu os outros vídeos, por favor, dá uma assistida. Vocês irão entender o que foi que aconteceu. E o que irá acontecer no próximo vídeo, você vai entender por que você tem que sair urgente do meio das ovelhas. Que o Eterno nos abençoe e nos conceda a eternidade. Que assim seja.